Olá pessoal, graças a Deus nós estamos aí de volta. Nossas aulas agora no formato EAD. E hoje nós vamos ter o que, Bia? Veremos uma revisão das funções básicas usadas em planilhas. Ok, então Bia, muito obrigado. Roda a vinheta, chama a vinheta aí, né, Bia? E vamos dar início então. Vejamos então qual a definição de planilha eletrônica. Aqui na Wikipedia nós temos que a planilha eletrônica é um tipo de programa de computador que utiliza tabelas para a realização de cálculo ou apresentação de dados. Cada tabela é formada por uma grade composta de linhas e colunas. O nome eletrônica se deve à sua implementação por meio de programa de computador. Nessa definição eu atualizaria, por exemplo, programa de computador, podemos chamar de aplicativos, e essa uma grade eu colocaria matriz. O porquê do aplicativo? Porque a grande maioria dos sistemas operacionais eles já estão usando lojas online, assim como fazem os celulares da Apple, do Android. Então você vai nas lojas e busca por aplicativo, não mais por programa de computador. O restante me parece bem razoável. Então, como definição, acho que poderíamos ter um aplicativo que utiliza tabelas em forma de matriz, ou seja, composto de linhas e colunas, o que facilita endereçar o encontro dessas linhas e colunas, a qual são chamadas de células. A planilha que estávamos utilizando em sala de aula era o Microsoft Excel, que faz parte do pacote Office da Microsoft. Agora, para poder facilitar esse formato de aula e para conseguir atingir nossos objetivos, iremos fazer o uso de planilhas eletrônicas online. Vamos usar o Google Planilhas. O Google Planilhas também faz parte de um pacote de ferramentas disponível pelo Google e que na prática é equivalente ao Microsoft Office. Para utilizarmos essas ferramentas, é preciso que tenhamos conta no Gmail. Essa conta irá nos dar acesso ao Google Drive, é muito importante esse acesso ao Google Drive, porque ele funciona como uma espécie de armazenamento na nuvem. Na verdade é um armazenamento na nuvem, né? Ele funciona como uma espécie de pendrive, vamos dizer assim, só que armazenando na nuvem, do qual nós podemos deixar os nossos arquivos salvos lá. À medida que a gente for trabalhando, a gente já vai deixar salvo lá. Veja que o Google nos disponibiliza, além dos aplicativos ou ferramentas, todo um sistema de gerenciamento de arquivos, né, e de e-mail. Então a gente pode conectar todas essas ferramentas. É muito importante recordarmos sobre o que é fórmulas e funções. Muita gente não liga e pode até achar pouco relevante, mas saber a diferença entre fórmulas ou funções é muito importante. Na prática, pode parecer ou pode não fazer tanta diferença, né? Parecer que não faça tanta diferença. Mas é bom a gente estar sempre preparado, porque isso pode de repente cair numa entrevista de emprego, ou mesmo uma questão em algum concurso, e por aí vai. Antes de começarmos a falar sobre fórmulas e funções, vamos lembrar os operadores matemáticos disponíveis nas planilhas, né? Que são eles: o soma, a subtração, a multiplicação, a divisão, a porcentagem e potenciação. Esses operadores básicos, eles citados, né, eles são operadores aritméticos, mas também temos ainda os operadores de comparação, temos os operadores de referência, conforme apresentado aqui, operadores de precedência e operadores de texto. Então podemos dizer que uma fórmula é uma sequência de valores, operadores, referências a células e funções pré-definidas. Olha só que legal. Então uma fórmula ela pode também conter uma função. Já a gente vai verificar, vamos realizar isso na prática. A função em si é uma espécie de fórmula. No entanto, ela já vem pré-definida com o objetivo de realizar cálculos específicos. Com as funções, nós economizamos bastante tempo na hora de realizar cálculos. Existem diversos tipos de funções, né? Entre elas, funções que são para trabalhar com financeiro, com a parte lógica, com texto, data e hora, com matemática e por aí vai, com estatística. Já as funções, nós declaramos ela usando o nome, então nós chamamos o nome dela, abrimos parênteses, fechamos parênteses, dentro desses parênteses
nós colocamos argumento ou parâmetros, que esses parâmetros ou argumentos, conforme já falamos, podem ser valores, podem ser operadores, pode ser referência a alguma célula ou pode ser também uma outra função já criada ou pré-definida. Vejamos como iniciar uma planilha no Google. Abrimos o Chrome e logando na conta do Gmail, clicamos no ícone Google Apps. Ele vai nos mostrar várias ferramentas. Iremos buscar a ferramenta Planilhas, clica nele. Teremos acesso a várias outras planilhas que já trabalhamos. Caso não apareça nenhuma, porque você ainda não criou ou não foi compartilhado com você nenhuma planilha, mas teremos sempre esse botão em branco. Então, clicando nesse botão em branco, iremos criar uma planilha nova. Mas antes, vamos verificar como esse procedimento para quem está usando o celular. Vamos localizar o aplicativo Google Play, entrar nele e pesquisar sobre planilhas do Google ou planilha Google. Aí, no meu caso aqui ele já está instalado, se alguém não tiver instalado você pode instalar. Em seguida eu vou abrir ele, já tenho o ícone aqui, planilha Google, abrir. Aqui vem as planilhas que eu já criei, vou clicar nesse botãozinho do mais aqui que ele vai me dar a opção de criar uma nova planilha. E aqui com a planilha aberta eu vou adicionar aqui 2 valores e fazer uma soma. Adicionei o 5, adicionei outro 5, agora igual. Confirmar aqui, ele salvar na planilha. Vamos voltar agora para a aplicação. Agora irei voltar a usar o PC, pois fica mais fácil gravar a aula. Veja a planilha que acabamos de criar no celular. Iremos continuar nela. Antes que esqueça, deixarei na descrição um link para uma palestra de 12 minutos do inventor das planilhas eletrônicas, o professor Dan Brink. Voltando aqui à planilha, antes de começarmos a ver as funções, vamos ver 2 coisas bem rapidinho aqui, que é mais de formatação. Uma delas dá o título, né? Então vou dar um título ela aqui, ela tá planilha sem título. Então vamos dar um clique aqui e apagar isso. E vamos digitar aí funções básicas. Então Enter. Pronto, então já demos um título para essa nossa primeira planilha, né? Agora vamos, só uma questão de formatação rápida, que é um pouco diferente do Excel. Quando eu escrevi um nome aqui qualquer, aula de informática básica. Apertar o Enter, o que é que vai acontecer? Se vocês prestarem atenção, o texto ele sobrepôs a outra coluna, né? Então se eu clicar nele aqui, vai aparecer aqui, ó, ele completo, mas eu quero dar uma formatada nele aqui. Então eu venho aqui nessa parte aqui, ajuste de texto, eu vou dar um clique e ele me dá 3 opções. A primeira delas é essa opção estourar, que é o padrão, veja que ele estourou. A segunda é ajustar, então ele vai quebrar uma linha aí para dar um ajuste no texto. A terceira é cortar. Então se eu usar aqui a terceira, por exemplo, ele vai simplesmente desaparecer essa parte aqui. Então vou começar por ela, cortar. Então veja que desapareceu, mas ela continua lá, ó. Então eu posso editar aqui, ou eu posso clicar aqui em cima 2 vezes e ele me deixa editar novamente. Ele cortou só na visualização. Cliquei nele, voltei lá, vamos ajustar o texto, mandei ele ajustar. Agora, ó, ele fez essa formatação aqui, quebrando, como se estivesse quebrando uma linha. Vou voltar então para estourar novamente. Então eu tenho outra opção também que eu quero, por exemplo, aqui eu tenho alinhamento horizontal. Vou botar esse aqui centralizado. Veja que agora ele ocupou 2 colunas. Mas eu vou voltar aqui no ajuste e vou mudar para ajuste, por exemplo. Então ele agora ficou mais organizado, vamos dizer assim, né?
Bom, essa é só algumas dicas caso seja necessário, tá? Ajustar algum nome, algum número. E vou apagar esse texto. Continuando então, lá no celular nós fizemos a inserção desses dois números na célula A1 e na célula 2 e fizemos a soma usando o operador mais. Percebam que sempre a gente inicia o uso seja de uma fórmula ou de uma função, iniciamos com o operador igual. Vou apagar esses aqui. Vou pegar um exemplo aqui, está mais ou menos aqui, um pequeno exemplo. A formatação aqui na célula E5, então é só fazer um ajuste aqui de alinhamento, ela está à esquerda, vamos deixar à direita para ficar igual aos outros números. Então agora vamos tirar uma média de cada aluno, então aqui eu tenho média, então igual, nesse primeiro eu vou usar a função média, abrir o parênteses. Vou passar os parâmetros, no meu caso o inicial aqui é D3, 2 pontos, E3. Fechou o parênteses, ele já calculou a média desse primeiro aluno. No segundo eu vou fazer abrir parênteses, vou clicar aqui nessa célula, mais essa outra célula, fechou parênteses, dividido por 2. Também calcular a média do outro. Então são as duas fórmulas que a gente pode usar, ou a função ou essa fórmula. E agora eu vou copiar, selecionando aqui essa célula, arrastar e passar a mesma fórmula. Então agora eu já tenho a média das duas notas dos alunos. Agora nós iremos fazer uma soma dessas médias de duas formas. Então vamos colocar aqui soma geral, soma média, então sempre igual. Aí poderemos usar soma, mas vamos usar primeiro clicando nessa primeira média, mais segunda média, operador mais, terceira média, apertou Enter, outra soma média. Vamos então agora usar a função soma, abriu parênteses, o primeiro parâmetro é o F3, 2 pontos, o último parâmetro é o F5. Então ele já colocou para a gente o fechando um parênteses e tá aí as duas formas de somar, com a função e uma fórmula básica, né? Agora vamos aproveitar e tirar a média da turma. Então, vou chamar aqui de média turma. Ali eu tinha a média de aluno, agora eu tenho a média de turma. Vamos fazer de duas formas. Na primeira, vamos pegar um resultado de uma dessas somas e dividir pela quantidade de alunos. No caso aqui 3. Então, a média desses 3 alunos, 7,5. A outra forma, nós iremos usar a função média. Então, média turma igual média, abriu parênteses. Vou pegar a primeira que é F3, primeiro parâmetro, primeira célula.
até a última, o terceiro aluno, que é F5. Nem precisa fechar o parênteses, apertar o Enter ele mesmo fecha. Nessa primeira parte nós aprendemos tanto a função soma, como a função média, como também montar as fórmulas para calcular soma e média. Agora que aprendemos essas duas primeiras funções, a soma e a média, curiosidade aqui nessa planilha do Google seria o seguinte: imagina que eu selecionei essa média dos 3 alunos, selecionei elas e aqui embaixo me aparece algumas sugestões. Por exemplo, vou clicar aqui, ele me dá a soma, então deu 22,5, confere lá mesmo, ele me dá uma média, já calculou uma média, 7,5, está aqui, valor mínimo, está aqui, valor máximo e uma contagem, então ele encontrou 3, Vou deixar aqui, por exemplo, em média. Agora veremos outras funções, a função arredondamento, função conta, mas para isso vamos gerar alguns números. Aqui eu tenho duas funções que eu posso gerar números, vamos gerar números aleatórios, então eu tenho igual aleatório, veja que apareceu aqui para mim, a primeira aleatório, só em selecionar ela, abrir um parênteses, já fez uma prévia de um número aqui, fechou parênteses, e aí ele vai gerar números entre 0 e 1, vou puxar aqui, gerou essa quantidade de números entre 0 e 1. Aqui eu vou gerar números aleatórios entre, aqui eu posso colocar, por exemplo, 1, que é o menor número, ponto e vírgula, e o maior número que eu quero, por exemplo, 50, fechei o parênteses, enter, gerou 5, agora eu vou copiar a fórmula, ele gerou esse número aqui. Também vejam que cada vez que eu modifico a planilha, todos esses números são modificados aleatoriamente. Então aqui está um exemplo de 1 até 5, se eu puxar de novo a fórmula, gerar outros números, vamos pedir para ele gerar algum número. Uma coisa legal, quero mostrar uma coisa interessante antes. Vou pedir para ele gerar um número aleatório entre valores que estão dentro de células, por exemplo. Vou pegar do menor aqui, que é 5, então é a D4, ponto e vírgula. Vou pegar o maior aqui, que é a E9, E5, que tem 9, Então, apertei o Enter, ele gerou um número. Gerou 5, entre 5 e 9. Eu vou copiar a fórmula aqui, vai gerar um erro, com certeza. Por que o erro? Se eu der 2 cliques aqui para mim ver o erro, eu vou perceber o seguinte, olhando aqui, ele está, ao copiar a fórmula, na célula D4 e E5, quando eu baixei para a próxima célula, ele modificou também o posicionamento do que eu queria que fosse os parâmetros de aleatório entre. Então ficou 8 e soma média, que é texto, e isso aí está gerando erro. Então, para resolver isso, eu vou voltar na fórmula original, dar 2 cliques aqui, vou vir aqui, então eu tenho D4 como menor valor, eu vou colocar D $4 e E $5. Apertei o Enter, beleza, a primeira fórmula está pronta, agora eu vou copiar ela novamente. Vejam que o erro sumiu. Porque se eu clicar qualquer uma das fórmulas, clicar na segunda, agora sim ele manteve 5 e 9, ou seja, as células D4 e E5. Clicando numa outra qualquer, mesma coisa. Tá? Então agora vamos gerar números. Aqui são números inteiros, não me interessa. A gente viu como gerar números aleatórios entre intervalos, Apagar ele. E vamos ver uma outra coisa aqui. Eu tenho números aleatórios aqui entre 0 e 1. Eu posso simbolicamente modificar essa quantidade de casas decimais. Deixei 2 casas decimais. E posso, de forma de arredondamento, usando a função arred, arredondar alguns valores. Então, por exemplo, aqui eu tenho igual, esses valores aqui ficam se modificando. Vamos digitar alguns valores mesmo, 0,5, digitando aleatório no teclado, 0,6, outra coisa qualquer,
0,2 alguma coisa, 0,0. Esse primeiro aqui ficou com muito zero. Vou acertar ele. É a quantidade de casa aqui. Pronto. Vou apagar esses outros aqui. É só para ficar como exemplo. Então aqui eu tenho números que não são aleatórios. Eu digitei aí de alguma forma, então eles não vão se modificar. Mas eu quero arredondar eles. Como é que vai funcionar? Igual a head. Aqui a head. Abrir parênteses. O valor que eu quero arredondar, só que eu vou copiar a célula em si. Então aqui nesse caso G3, ponto e vírgula, quantas casas eu quero arredondar. Então eu vou colocar 2 casas. Fechei o parênteses e Enter. Então aqui ele tinha 0,56, agora ele tem 0,57. Ficou com esse zero, eu vou ajustar visualmente aqui. Pronto. E agora eu vou copiar essa fórmula aqui para as demais. Então veja que ele arredondou todos esses valores aqui. Então tá aí a função arred. Adiciona-se o valor que você quer, ou a célula que contém o valor, ponto e vírgula, a quantidade de casas que você quer arredondar. Agora nós vamos usar aqui uma função, que é a função cont. Então igual cont. Tem algumas funções contes aqui, conte vazio, conte valores, conte números. Vamos utilizar aqui o conte valores. Então eu vou selecionar aqui, intervalo, fechar o parênteses. Então ele me contou 4 valores aqui. Outras 2 funções que nós já estudamos foram as funções mínimos e a função máximo. Então na função mínimo vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar qual é a menor função, a menor média dos alunos, né, do grupo de alunos. Então eu venho aqui igual função mínimo, abriu o parênteses, pegou o intervalo que eu quero, fechou o parênteses. Função máximo igual máximo, abriu o parênteses, pegou o intervalo que eu quero, fechou o parênteses. Então aí eu tenho menor média, maior média. Menor média foi 6,5, menor média foi 8,5. Então ele vai vasculhar toda a planilha procurando os valores menores ou os valores maiores conforme a sua função.